Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um tema que mexe com muita gente. A gente vai falar sobre comportamento e a relação que a gente tem com a comida, né, Patrícia? É isso mesmo. Para isso, recebemos hoje aqui a Michele Espósito. Ela é nutricionista especializada em emagrecimento e nutrição comportamental. E ela também é criadora de um método que eu fiquei super curiosa para conhecer, que é Coma Tudo Que Você Ama e Emagreça. Michele, é um prazer ter você aqui no Ponto de Entrevista hoje. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço o convite, Patrícia, Andréia, é um prazer estar aqui. Estamos super ansiosas e cheias de dúvidas. Estou animada por estar aqui para esclarecer essas dúvidas. Por favor, porque a gente tem muitas. E eu quero começar. Você está falando sobre como emagrecer comendo tudo que a gente gosta. Você entende que a gente gosta de fast food? Não, agora falando sério. É possível a gente emagrecer comendo tudo que a gente gosta? É possível, Andréia, é possível sim, mas é importante ressaltar que emagrecer comendo tudo que ama, o CTAE não é a gente passar o dia comendo hambúrguer, pizza, chocolate, tem todo um contexto, quantidade e frequência. Porque se a gente olhar hoje, a obesidade já atinge 16% da população, com previsões ainda piores. Até 2040, esse valor pode chegar a 38,96%. E só no nosso país, 1 a cada 4 brasileiros tem ali a obesidade. Então, o que será que está acontecendo para a população estar com esse nível de obesidade? Talvez venha de uma restrição severa. Porque quem nunca começou uma dieta e aí quis viver de luz e alface? A gente! Luz e alface a partir de agora, sim, muito restritivo. Aí corta o chocolate, corta o hambúrguer, não aceita mais convites para sair, muito restritivo. E quando ele entra em contato novamente com o alimento, aí a gente vira o quê? Capivarinha raivosa, quer comer tudo em grandes quantidades, não aprende a lidar com o alimento. Inclusive, tem estudos sobre isso, né? Tem um estudo ali de 1944, 45, Segunda Guerra Mundial, ali finzinho. Eles pegaram um grupo de homens, colocaram restrição severa, ficaram extremamente magros, perderam muita massa muscular. E depois desse período, colocaram a alimentação livre ali, a Lipton. E eles voltaram a consumir em grande quantidade e o peso voltou tudo novamente. E aí vem o quê? O efeito sanfona. Que é justamente isso, uma restrição severa, e aí depois, novamente, não é sustentável, a pessoa volta aos hábitos de antigamente. E como que o CTAE, Coma Tudo Que Ama e Emagreça, ajuda? O CTAE é como se fosse um GPS. Inicialmente, a gente entende como é a pessoa, como que foi o período gestacional, o que será que foi a alimentação da mãe. Depois a gente entende na infância, alimentação, passa pela adolescência, vida adulta, entende primeiramente a pessoa. As suas crenças, sabotadores, a função do peso. Porque a partir daí eu vou conseguir ajudá-lo a entender que, ok, está tudo bem você comer o chocolate em certo momento da sua vida. Só não pode ser movido por um estresse, uma ansiedade muito latente. Então, sim, é possível comer tudo o que ama, desde que haja contexto, frequência e ali toda uma questão de quantidade também. Eu fiquei curiosa com uma coisinha. Você falou sobre período gestacional. Eu não sei se isso daqui nem tá na pauta, mas eu achei interessante falar. Uma dúvida. Existe a possibilidade de a escassez que a gente sofreu na infância, dessa restrição excessiva por necessidade, faz com que a gente, quando vê a comida, a gente fica louco pra comer tudo enquanto não vê o final. Isso aconteceu muito comigo, tá? A gente tinha... Não passamos fome, mas tudo era muito contado. Então, às vezes, a gente comprava bolacha no mês e, só tem isso pro mês inteiro. E aí, eu e o meu irmão, a gente parecia que não sossegava enquanto não via o final daquele pacote de bolachas. Isso também, essa escassez que a gente passa lá atrás, na nossa infância, faz com que a gente tenha esse hábito de consumir muito?
Excelente colocação. Tem muita relação. Inclusive, dos seus ancestrais, né? Os imigrantes que vieram para cá, tiveram muita restrição. Isso também pode impactar nas gerações de hoje que vivem. Então, hoje, a pessoa que passou muita restrição, muita escassez, vai trazer isso para a alimentação, vai ter uma síndrome da escassez. E não só na alimentação, no comer em si, porque vê a geladeira muito farta, fala, agora eu tenho que aproveitar, mas também em comprar muita comida e estocar muita comida, o que também facilita um consumo maior. Então, faz muito sentido o que você trouxe e tem, sim, muita relação. Nossa, faz muito sentido. Muito. Faz todo sentido. Mas eu queria te perguntar uma dúvida que eu acho que é muito geral de todo mundo, assim. O porquê que existem tantas pessoas já com obesidade ou acima realmente, né, do peso? A gente tem um número, né, que fala que é uma a cada 8 pessoas, né? E por que isso? Porque, na sua visão, por que a gente está chegando nesse nível de obesidade? Realmente, os números são muito alarmantes. E eu percebo que não é uma questão só individual. É também uma questão de ambiente que mudou. Se a gente percebe, há 30 anos vem intensificando muito a nossa exposição. Principalmente a alimentos ultraprocessados. Quem nunca, né, tem lá a cozinha, a despensa, repleta de industrializados, chegou em casa mega cansado, aquele dia que o chefe brigou, tudo aconteceu, tudo deu errado. Sentou no sofá, pegou esse pacotinho de industrializado, ultraprocessado, que ele é feito justamente para isso, para nos fazer comer, abriu, comeu numa velocidade muito grande, nem percebeu que acabou. Então, essa exposição a alimentos ultraprocessados e hiperpalatáveis impacta muito nesse cenário global. Além disso, porções grandes. A gente, às vezes, vai em certos locais e aí o combo com batata frita, com refrigerante, com hambúrguer, tem o mesmo preço o hambúrguer simples. O que a gente vai escolher? Será que esse? Nosso cérebro automaticamente fala o quê? Vou ganhar. É zoião. A gente é zoião, exatamente, Andréia. A gente é zoião, vai querer o combo. Então, porções maiores impactam também. Além disso, marketing. Me fala ali, a gente de manhã, rolando o feed, vê um hambúrguer, novamente a rotina estressante, chega em casa, assim, magicamente pensa, hoje é hambúrguer, hoje eu vou pedir hambúrguer, mas e acha que foi uma decisão naquele momento. Mas não, foi lá de manhã que você viu, se expôs. Inclusive, a OMS, ela está ali em busca de ter políticas para fazer com que crianças sejam menos expostas a esse tipo de propaganda, que impacta bastante. É interessante. Né? Esse é um outro ponto. Outro ponto também que é importante trazer e que vai impactar, o estresse. Quem não vive estressado hoje em dia? O estresse é importante até certo ponto, mas numa rotina extremamente estressante, isso impacta na nossa alimentação. A gente acaba consumindo uma quantidade maior e esse estresse também impacta no sono. E quando a gente não dorme direito, 8, 7 horas, alguns estudos mostram, e quem dorme esse tempo, né? Eu mesmo agora estou hiperfocando no trabalho, às vezes não tenho esse tempo. E percebo, Andréia, que às vezes quando eu tenho esse tempo de sono, fico mais impulsiva, porque muda ali leptina, grelina, a gente não vai decidir comer um brócolis ao invés de comer um chocolate depois de ter dormido 4 horas por noite. Sim. E também tem outros estudos bem legais que mostram que até dormir 4 horas por noite, privação de sono, o nosso corpo metaboliza diferente alguns macronutrientes. Então, estresse e sono também tem grande impacto. Outro ponto muito interessante e importante trazer é a questão de mobilidade. Hoje a gente faz tudo. Você vai na padaria como, Andréia? Se pudesse, eu ia de Uber. E você, Patrícia? Eu também. Se eu pudesse, eu ia de Uber. E se eu pudesse, na verdade, eu trazia um delivery pra dentro da minha casa. Exato. Com o pão quentinho na chapa e o café feito. A gente nem vai mais na padaria de Uber. A gente quer que chegue em casa. É que não tá rolando muito isso, mas fica a dica pra padaria aí, que tiver assistindo a gente. Mas tem um moço que fica rondando na minha casa de bicicleta com pão fresquinho. Então, assim, tem muita gente que pra comprar. Às vezes eu olho, nossa, eu podia comprar, mas não, vambora. Imagina a poluição que tem naqueles pães. Não, aí eu penso, eu falo, não, mas... E tem gente que para,
vai lá atrás do monstro Porque que é a vende pãozinho. facilidade. Hoje em dia tá todo mundo buscando coisas fáceis. Se for difícil, já não tô afim mais. Mas qual seria esse difícil? O quão difícil seria daqui 10 anos, 20 anos? Não, qual difícil a gente quer escolher? É o difícil de agora, né? Mas vai piorar daqui a alguns anos, né? Exatamente. É que a gente ficou acomodado. Eu falei do Uber porque eu falo isso até a gente estava conversando sobre como a gente ficou preguiçoso. Coisas que às vezes eu fazia uma caminhada da estação de metrô até minha casa, numa caminhada de 20 minutos. Isso era muito bom e saudável pra mim. Eu fazia isso todos os dias. Agora eu falo, posso pagar um Uber? Eu vou pagar um Uber porque eu não quero andar. E isso impactou diretamente no meu peso. Sim, exato, porque... E aí eu comecei a perceber que eu precisava voltar. Mas é tão difícil você voltar àquele antigo hábito, porque você se acostuma com o comodismo. Não vou nem falar comodidade, é o comodismo mesmo da preguiça, de você não precisar andar e fazer esforço. Sim, e o nosso cérebro tenta sempre a voltar para o conhecido. E se o conhecido era, às vezes, um hábito não muito saudável, ele vai tender ali te fazer voltar para aquele hábito não Porque muito saudável. Porque é tão gostosinho. O pudim, quentinho, fofinho, aqui que eu fico. Delícia. Mas não dá, gente. Além de você economizar, não fica pegando Uber toda hora, não. Gasta caloria. Exatamente. Aham. Não gaste dinheiro, gaste caloria. Ótimo, gosto. Falou a gente que chegou de Uber aqui. Porque tem uma ladeira gigante pra chegar até aqui. Tem, a Andrea me mandou mensagem, tá chegando? Ah, tá, porque a gente vai de Uber. Sim, amiga, a gente vai de Uber. Então, já expus aqui, já. Exposed da Já Andrea. fiz um- Preguiçosa, que vergonha. Mas ela falou que vai voltar pro foco. É isso que importa. Amanhã eu volto. Amanhã. Aí a gente acompanha ela voltando para o foco. Isso. Isso mesmo. É só um dia, gente. Hoje em dia a gente recebe muitas dicas de nutrição na internet. E a gente vê que muitas vezes nem tudo é tão real assim. E isso é muito perigoso até. Então fala um pouco pra gente quais são os maiores mitos que a gente escuta na internet, porque eu acredito em todos. Na internet, relacionados à nutrição, principalmente nessa questão de emagrecimento e qualidade de vida. Boa. Realmente tem uma avalanche de informações, né? Inclusive, eu recebo muitos clientes com isso. Nossa, eu estou saturada de tanta informação, isso me paralisa, não sei o que fazer agora. Tenho que ir para um lugar seguro para colocar isso em prática ou também desmistificar. E dentre esses mitos, um dos maiores é o coitado do carboidrato. O carboidrato é vilão, não é de Deus, né? Não pode, vamos crucificar. Odeio. É ele que me fez ter a barriguinha, algo nesse sentido. Não. E isso é um grande mito, porque o que faz a gente ganhar peso, dentre outros contextos e tudo mais, é o excesso, independente se é de carboidrato ou de qualquer outro macronutriente. Imagina, é um contexto também, né? Porque uma dieta low carb ou low fat vai depender de quem está na minha frente. E se eu propago que tudo é low carb e uma pessoa não é preparada para aquilo, vai mexer em humor, em sono e diversos outros fatores e não é consistente. Nesse campo também do carboidrato, porque ele ali está sempre nos tops. Dos vilões. Dos vilões a ser crucificado. Tem também a questão de que comer carboidrato à noite engorda. O carboidrato tem um reloginho. Deu ali 18 horas, a gente não pode mais. Proibido. Imagina o bichinho do carboidrato lá falando assim, deu minha hora, tchau. CLT. Tô indo. CLT. Tô indo embora. Tô indo, já deu meu horário, né? Talvez isso tenha vindo da questão do metabolismo ser um pouco mais lento à noite, mas isso não significa que o carboidrato é quem vai engordar, a gente sabe disso. Uma outra questão também é de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Deu 3 horas, a gente para que o podcast vai ter que falar assim, não, é hora de comer, senão eu vou perder, vou ganhar gordura, não. Isso também é um grande mito. A gente sabe que tudo depende do contexto, da rotina de cada um. Claro, a gente não pode ficar 6 horas sem comer se não for ali um jejum ou algo nesse sentido. E aí chegar à noite e comer uma quantidade maior e ter alguma questão nesse sentido. Mas, no geral, comer de 3 em 3 horas não precisa. Outro ponto também muito importante de trazer aqui é que a gente pensa que fazer dieta é passar fome. Se não está passando fome, eu não estou emagrecendo. Inclusive, nesse sentido, eu tenho um caso de uma cliente que ela chegou até mim e já vinha de muitas tentativas de emagrecimento, muitas restrições severas. E aí, ela chegou a primeira vez, a gente entendeu toda a história dela, ela foi para casa, mandei o plano alimentar.
Nesse plano alimentar, tinha tudo que ela come numa quantidade maior, porque uma boa nutricionista faz isso, né? A gente aumenta o volume sem aumentar tantas calorias. E toda semana eu recebi uma mensagem dela. Nutri, você tem certeza? Você calculou certo? É isso mesmo? Eu tô comendo mais. Como assim? Tem chocolate. Não pode. Ela me mandou toda semana uma mensagem. Aí, um mês depois que ela chegou até o consultório, subiu na balança 3 quilos de gordura a menos. E eu percebi na cara dela que ela tava assim, tipo, fazendo interrogações. Como? Como eu comi chocolate e mandei embora 3 quilos? Eu não passei fome, não foi sacrificante, né? Então, esse é um outro grande mito que a gente vê por aí, dentre diversos outros. Mas um dos principais é, segunda eu começo. E aí, toda segunda a gente começa e... Isso é verdade. Isso é verdade. E todas as vezes que eu tentei segunda-feira, eu não emagreci. Mas quando eu comecei na quinta, eu perdi 30 quilos. Você viu? Você viu isso? Mito. E eu acho que as redes sociais hoje, elas... Eu falo porque eu estou nesse processo de tentar emagrecer e não estou conseguindo, né? Mas tudo bem. Hoje a gente está aprendendo muito aqui com você. E eu acho que essa questão das redes sociais acaba deixando a gente maluco. Porque às vezes eu olho e o fulano tá falando, aí o nutricionista X tá falando, leite é inflamatório. Aí eu adoro leite. Aí eu fico, e aí? Aí eu não gosto do desnatado. Aí eu falo, gente, o desnatado pra mim não rola. Ah, mas o desnatado tem mais calor. Aí você fica, mas será que eu como? Será que eu posso com queijo também, que o outro fala que não pode? É uma bagunça. Aí tem hora que fala, não coloca pão. Aí tem hora que fala, não, coloca pão e ovo. Eu falo, gente, mas é pra comer pão ou não é pra comer? Agora eu como, agora eu vou viver de luz. Pronto. Fotossíntese agora. Fotossíntese. Porque não tem explicação. E aí, eu acho que é por isso é importante a gente trazer um pouquinho desse ponto, Michele, do quanto é importante você ter um profissional à frente. Porque se a gente for pegar todas as histórias da internet, as dicas da internet, a gente não vive, né? Exatamente, né? E vem muita informação contraditória. E aí você que ama tanto o leite e não tem nenhuma questão com intolerância e tudo mais, acaba tirando. E aí fala, ai, não aguento, porque fazer dieta é chato, não tem os alimentos que eu gosto. Mas não precisa tirar o leite. Tem alguns estudos que mostram que ele pode ser até anti-inflamatório, se a pessoa não tem uma patologia ali que contraindique o uso do leite. Aí, viu? Vocês aí, acabando com o meu café da manhã. Vocês da internet aí. A importância do contexto, de cada realidade, do gosto. Por isso que precisa ter uma avaliação do gosto pessoal também do paciente, no caso, não é? Porque não adianta você obrigar a pessoa a comer brócolis se ela não gosta, se ela não se sente bem comendo aquilo. Porque aí, realmente, ela vai desistir o mais rápido possível disso. Exatamente. E é adaptar para a realidade dela. Esse plano alimentar também tem que ser adaptativo. Porque não adianta de nada ela chegar até mim com alimentação super desregulada e eu passar um plano alimentar maravilhoso, perfeito, que nem eu sigo, né? Que nem a grande maioria das pessoas conseguiriam seguir. Não, tem que trazer aos poucos, ajustando, adaptando. Perfeito. Perfeito. E, bom, agora entrando num outro tema, um pouquinho mais pessoal da sua história. A gente sabe aqui que você passou um período, acho que foram 12 anos, né? Com uma questão de anorexia, foi isso? Exatamente. E eu quero que você conte um pouquinho, talvez, desse processo pra gente. Como que foi essa mudança de mentalidade? Porque eu acho que teve que acontecer uma mudança, né? De mentalidade ao longo dos anos. Como que foi tudo isso, esse processo até você ficar tranquila hoje? Agradeço a pergunta. Realmente começou muito cedo, eu tinha 12 anos e de comentários externos. Eu sempre fui muito perfeccionista. E a relação com o meu corpo começou a mudar quando vieram esses comentários. Que eu estava ali em transição, ganhei um pouco de peso, nada muito exagerado. E isso durou 12 anos da minha vida. Até os 24, quase até os 25, eu vivi com anorexia nervosa. Tive algumas internações, então foi muito crítico. Fiz tratamento no Ambulim, do Hospital das Clínicas. Então foram anos de muita luta, até me emociona, porque realmente foi um período muito crítico da minha vida, mas que eu venci. E tudo começou, o ponto de virada principal ali, quando eu encontrei uma psicóloga
com uma visão de mundo que eu nunca imaginei. Porque eu sempre fui muito o quê? Rígida, controladora, perfeccionista, metódica. Para mim, tudo era assim o mundo. E quando eu a conheci, ela me mostrou um método completamente diferente, que a vida pode ser mais leve, que a comida estará ali como um combustível, como algo que vai me ajudar a realizar os meus sonhos, que eu sempre sonhei, tive muitas metas, e que o alimento, ao invés de me atrapalhar, me ajudaria, foi meu ponto de virada. Ali tudo começou a mudar, não é? E aí, desde então, eu já estou em remissão da anorexia há 9 anos e desde então eu tenho essa visão de mundo que, ok, pode ser mais leve, a alimentação pode ser mais leve, uma outra visão de mundo. Mudou tudo. É impressionante porque a gente vê que isso sempre está... Sempre não, mas eu vou colocar uns 70% está relacionado com o que a gente ouve na nossa infância. Exato. Comentários, porque você está comendo demais. E existe... Claro, eu acredito que, não sei se tem, mas provavelmente tem casos de meninos que passam por isso, mas é a grande maioria esmagadora de mulheres, né? Meninas que passam por esse tipo de situação. Eu não tive anorexia, mas eu cheguei a ter a bulimia. E é a sensação de você, de entender a comida como inimigo. Exatamente. E você se cobra muito. Como tá muito associado a essa coisa de ser perfeccionista e de ser controladora, mas também porque a gente fica se comparando com o ideal que foi projetado, que o marketing, que a mídia criou de que aquele corpo é o perfeito. E aí você olha pro espelho e você vê que você não é daquele jeito. E aí você começa a tentar se encaixar nessa caixinha. Se diminuir para caber nesse padrão, só que no caso da anorexia e tudo mais, nunca é o suficiente e a gente se põe muito em risco, né? Eu já cheguei a pesar 28 quilos, então, realmente, eu não sei como, os médicos eles falam isso, né? Eu não sei como que você sobreviveu a tudo, né? Justamente por causa desse padrão. E aliado já também à minha característica mais perfeccionista. É muito psicológico mesmo, é muito comportamental, né? E as nossas características de ser controladora, de ser perfeccionista, muitas vezes estão relacionadas à forma como as pessoas trataram a gente sempre lá na infância, né? Você tem que ser assim, menina tem que ser assado, você tem que se cuidar desse jeito, porque senão você não vai casar, porque senão ninguém vai querer... Você escuta isso a vida inteira, desde que você é pequenininha. Exatamente. Freud fala isso, né? A infância explica tudo. Além disso, o período gestacional também explica muita coisa e todo esse período, né, faz a gente hoje em dia ter muitas crenças, muitos sabotadores, muito disso que você trouxe. Perfeito, é isso mesmo. Muitas pessoas, elas acreditam que falta disciplina para você poder fazer uma dieta. É realmente falta de disciplina? Ou isso a gente pode até se colocar numa posição de desculpa para não conseguir dar aquele primeiro passo fatídico? Boa pergunta, né? Dá para responder de diversas formas. Tem o creminho da disciplina. Contudo, quando um cliente chega até mim e fala, eu não tenho disciplina, automaticamente eu já traduzo para, ok, ela já teve diversas estratégias erradas que frustraram e aí ela perdeu a confiança em si. Por quê? Quando eu a vejo, é uma CEO líder, uma profissional de sucesso, então disciplina ela tem. Para chegar naquele nível, teve que ter disciplina, abrir mão de muita coisa, ter foco, constância. Por que será, então, que no emagrecimento está sendo diferente? Talvez faltou o método. E o método deveria começar com clareza. Por que você quer emagrecer? Qual o seu motivo mais profundo? Por que isso é importante? Porque quando você sabe aonde quer chegar, o que você faz? André, o que você faz? Patrícia, eu quero chegar lá. O que vocês vão fazer? Eu faço de tudo para chegar. Exatamente, exatamente. E aí, a disciplina, muitas vezes, que a gente traz como fazer aquilo que a gente não quer, pode ficar um pouco mais fácil, porque você sabe por que está fazendo aquilo. Um outro ponto também muito importante a trazer é, o peso tem uma função. Pode ser força, proteção, destaque. E se você não sabe qual é essa função, ter essa disciplina, lidar com esses sabotadores, também pode ser mais difícil. Porque às vezes não é preguiça, falta de vontade. Às vezes, realmente, são esses sabotadores, essas crenças que a pessoa ainda não sabe. E isso dificulta o processo. Então, é você entender o seu porquê, todas essas outras questões para ter a disciplina. A disciplina vem nesse caso. Realmente traçar um foco, um objetivo. Eu quero emagrecer
por esta razão. E a partir daí você trilhar nesse caminho. Isso, ótimo. É uma boa colocação, um bom ponto, não é? Trilhar nesse caminho porque vai nos ajudar ali a entender e superar os desafios que fazem parte. E durante essa trilha, a busca por esse resultado, é importante que a gente também trabalhe alguns pilares, né, para fazer esse shift. Por exemplo, tirar a ideia de proibição e trazer planejamento. Porque será que tudo é proibido? Se tudo é proibido, aí também pode faltar a disciplina. Quando o cliente chega e ele ama muito ali um alimento, eu ajudo a entender o porquê que ele ama tanto esse alimento. Eu já levei, por exemplo, a parmegiana para o consultório. Sentei com o meu cliente, ele consumiu ali aquela parmegiana, ele entendeu mais profundamente por que aquele alimento era importante para ele. Depois disso, lidar com aquelas situações que tinham aquele alimento ficou muito mais fácil. E é incrível, né? Porque depois que isso passa, a gente entende, a gente nem quer mais aquele alimento, né? Nem faz mais tanto sentido. Tem muitas vezes a ver com memória afetiva com o alimento? Tem muita memória. A gente fala que tem diversas fomes, né? E às vezes uma dessas fomes era um bolo produzido por minha avó e tudo mais, eu senti o cheirinho, eu tive essa vontade. Essa é uma fome genuína, está tudo bem consumir. Mas às vezes tem uma outra ligação que é importante analisar também. Nossa, isso é muito interessante. Aham. Isso é muito legal. Eu adoro pizza, gente. Vamos entender por que eu quero comer pizza todo dia. Pizza aqui, vamos entender por que a Andréa ama tanto essa pizza. É verdade, eu também gosto muito de massa. Tudo, macarrão, pão, tudo que tem massa. E por que será que você ama tanto as massas? Não sei. Mas eu sei que a situação... É babado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aí. Tá te dizendo todo dia. Tá me dizendo que não pode, não dá. Come uma maçã, mas não dá pra trocar uma maçã por um prato de macarrão. Não consigo. E nem precisa, né? Tem como encaixar a massa. Tem plano alimentar de cliente meu que tem ali um macarrão, tem todo um contexto, né? Talvez por isso que você ama tanto, porque você tem a sensação de que não pode consumir aquele alimento. É importante analisar isso. É um inconsciente, às vezes, né? Exatamente, pode ser. Legal. Uhum. Um outro ponto também para a gente ter mais disciplina e ajudar nessa caminhada é a gente tirar a ideia de perfeição e trazer mais constância. Eu vejo muito quando a gente começa uma dieta, aquilo que eu brinquei no início, a gente quer viver de alface e luz. Eu vou tirar tudo, ou eu vou ser perfeitinho, não vou errar nada do que a Nutri me passou. E aí, no primeiro erro, aí começa a comer. E exatamente isso que eu ia falar. Acontecia muito, não comigo, porque eu falava assim, tá dando certo, mesmo que eu dê uma escorregada na semana, eu não vou deixar pra trás tudo que eu já conquistei aqui e descambar de vez. Mas a maioria das pessoas, elas desistem. Tipo assim, ela tá seguindo a semana inteira bonitinha, mas caiu no domingo, putz, comi um combo do McDonald's e tomei sorvete. Aí eu fiquei chateada porque, caramba, eu saí da minha regra e agora acabou. Dane-se, eu vou começar a comer tudo que eu quero. Isso é um grande erro, né? É um grande erro, mas é muito comum. É muito comum acontecer. Por isso que eu trabalho muito esse perfeccionismo. Está tudo bem a gente errar, a gente aprende e depois volta tudo novamente. Porque se você tem a sensação de que precisa ser perfeito o tempo todo, o primeiro erro nos desaba, faz a gente desabar e desistir do processo. Então é importante trabalhar isso, né? Outro ponto também importante de ser trabalhado é tirar a ideia de punição. O alimento não precisa ser punição. Ele pode ser um autocuidado. Por exemplo, quem é muito workaholic, ama trabalhar. A ideia é, se eu cuidar da alimentação, eu vou perder tempo. Eu não tenho tempo para cuidar disso. Só que essa alimentação saudável é o que ajuda muitas vezes você ter performance, produtividade, foco. Tudo melhora. Então, a alimentação saudável é um impulsionador dos nossos sonhos, muitas vezes. Pode acontecer. Muito bom. Eu gostei dessa parte, porque eu sou workaholic. Você já ouviu falando que eu não tenho tempo, né? Não tenho. Agora eu quero... Peço perdão, imagina, pode continuar. Mas o que você pode fazer de melhor mediante essa situação? O que está sob seu controle hoje? Agora é controle da alimentação, eu acho que é o principal. Mesmo não tendo tempo, encaixar esse tempo e fazer o que... Porque eu sinto que eu tenho uma perda de performance. Eu sinto que eu fico mais cansada, que o meu corpo tá mais pesado. E isso me deixa mais
primeiro triste, porque eu não estou com o corpo que eu queria, isso me deixa muito deprimida. E aí eu acabo desanimando de muitas coisas. Então, assim, são vários fatores, além de químicos, emocionais, físicos. Então, eu sei que eu preciso focar um pouquinho nisso, mesmo que eu não tenha tempo. Ótimo, ótimo. Aí, para você refletir, pensa qual o seu motivo mais profundo sobre fazer todas essas mudanças e, às vezes, dedicar esse tempo à alimentação. Certíssimo. E ela é maravilhosa. Eu adorei. Muito obrigada. Vocês também são. Eu quero agora fazer a minha consulta, pessoal. Agora, meu momento, Patrícia. a minha pergunta, entendeu? Como que a gente faz quando todo dia é meu último dia? Porque, assim, todo dia minha cabeça fala, não, hoje é meu último dia, eu vou estourar aqui. Aí é pastel, chocolate, tudo. Aí amanhã eu falo assim, não, hoje é meu último dia, eu não vou. Amanhã eu começo e hoje é meu último dia comendo besteira. Aí é macarrão, é doce, nananã. No outro dia, é meu último dia. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas é bom já tô com a nutricionista aqui, a gente já pergunta pra ela o que tá acontecendo, porque eu não consigo passar desse meu último dia hoje. Se você pudesse dizer algo que está te impedindo de iniciar, o que você diria? Nossa, são tantas coisas, Michele. Não é à toa que a gente fala aqui de saúde mental, é tanta coisa. Menina, é tanta coisa que você não faz ideia. Dá um livro. Dá um livro. Dá um Se livro. escrever, eu quero ler depois. Quase Patricinha o nome do meu livro vai ser, viu? Quase Patricinha. É, porque eu não tenho esse nome de Patrícia, aí o pessoal pensa, ai, Patrícia é meia fresca, meia chata. Imagina. Você não viu a minha vida, a luta que é. Imagina, não tem nada de Patricinha, quase. Vai chegar lá. Vou chegar lá, já tô adiantando meu nome do meu livro. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que é essa questão volta na questão da disciplina, porque eu sempre acho que eu preciso fazer tudo certinho. E aí eu nunca começo, porque na minha cabeça nada tá certinho. Minha rotina não tá certinha, que a gente tem uma rotina muito louca no questão da área da comunicação. É muito assim, é muito dinâmico. Cada dia a gente tá no lugar fazendo uma coisa, então é muita correria. Eu acho que, tipo assim, caramba, só me sobra comida pra ser feliz. Mas isso também, eu acredito que pode estar relacionado ao estresse, à ansiedade que a gente tem por conta do nosso trabalho. O cortisol, esse vilão. Meu Deus, o meu cortisol é babado. Eu percebo diversos sabotadores, se você me permite aqui trazer. O 880, vou fazer perfeito. A despedida da comida, a despedida do pastel, a despedida daqui, porque amanhã eu começo. Você fala amanhã eu começo para ter um alívio, uma permissão para comer um alimento. Hoje eu me permito, amanhã eu começo. E aí toda vez você vai ficar nisso. Isso também mostra que talvez falta ali uma clareza do seu porquê. Por que eu vou ter que passar por tudo que eu preciso passar para atingir esse resultado? Por que eu vou abrir mão disso? Igual também a Andrea trouxe, o estresse, a rotina intensa, a corrida. Me parece que falta mais fontes de prazer na tua rotina. Porque você trouxe que a comida é sua única fonte de prazer. E quando a comida é a única fonte de prazer, como que eu vou tirar esse alimento? Não vai dar, né? Ela é maravilhosa. Mas é isso mesmo. Ela fez um diagnóstico, assim, 2 segundos. E minha primeira consulta dura 3 horas. Mulher, você é incrível. É verdade, é bem isso. É bem isso mesmo. Tipo assim, porque a minha vida é muito corrida mesmo. A gente não para, a gente trabalha muito. A André também é assim. E aí eu falo, caramba, eu gosto tanto disso aqui, eu vou tirar isso aqui, que isso aqui é uma parte boa, que eu paro pra comer. Aí eu vou Esses dias, meu amigo, não, eu tô fazendo jejum intermitente. Ele emagreceu muito, inclusive, fazendo jejum, assim, né? Mas comendo o melhor também, reduzindo as calorias e tal. Ótimo. Aí eu vou na lojinha, né? Que tem uma lojinha de bomboniere, assim, eu me acabo. Não, eu vou pegar pé de moça, eu vou pegar bolinho, eu vou pegar tudo. Aí durante o dia eu tô lá, trabalhando e comendo. Aí ele, mulher, mas você não disse que ia emagrecer essa semana? Eu falei, então, mas eu só tenho esse momento, me deixa ser feliz. E qual é o sabor desse alimento que você está consumindo? Nem tem sabor, Michele, vai que vai. Só vai. Porque muitas vezes a gente nem sente o sabor da comida. Você fala, eu amo tanto comer, mas você nem sabe que sabor tem, porque come rápido, come sem atenção. A gente fala dos... E depois que come, vem a culpa. Por que eu comi, Sim, aí é um ciclo infinito.
Depois da culpa vem o quê? Não, agora eu tenho que comer pra sentir menos culpa. Exatamente. Aí você deprime porque você engordou, a calça não entra mais, você não entra, aliás, mais na calça. Aí você deprime mais, você come mais. É um ciclo. Exato. E para sair desse ciclo, o que tem que acontecer? Passar com você. Gostei da resposta. Eu vou mantê-la. Eu vou deixar o telefone aqui, da A Michelle. descrição da Michelle vai estar aqui, ó. Eu aconselho, assim, porque eu já tomei uma aqui, já vou passar na minha consulta, que eu preciso. Eu não tô tendo Depois muita... você conta pra eles como foram. Não, é verdade. A gente precisa muito. Muito. E tá sendo muito bom ter essa visão sua. É Por isso que eu queria uma impressionante. nutricionista que a gente trouxe a certa, olha. Não. Que fico feliz em levar um conteúdo de alto valor para as pessoas. Elas merecem ter realmente um caminho que não seja restritivo, seja um pouco mais leve e também baseado em ciência, né? E eu achei bom, porque além da gente falar da parte de ciência, né, da parte da nutrição, da parte prática, você consegue trazer a parte comportamental. É quase que uma neurociência, né? Uma coisa meio psicológica mesmo. Você entende os fatores que levam a gente a tratar a comida, por exemplo, como fuga, como prazer, como... Por que a gente come tanto? E por que a gente escolhe alimentos específicos? E isso, assim, não é dito, né? Você tem que parar de comer, simplesmente isso. Ou troca, tipo, troca o brócolis pelo... Não vou trocar, desculpa. Entendeu? Se eu já tô comendo pra sentir prazer, eu vou trocar o chocolate pelo brócolis, não faz sentido. Essa informação encontra na internet? Que é muito ruim isso. É uma forma muito simplista de tentar tratar a obesidade, que tem fatores muito mais profundos, são muitas camadas, né? São diversas camadas. Aquilo que eu trouxe do peso ter uma função, de tudo que a pessoa viu, ouviu ao longo da vida. Tudo isso tem impacto no peso que a pessoa apresenta hoje, né? Simplesmente fecha a boca, falta de vergonha na cara e emagreça. E esse tipo de comentário muitas vezes só piora, só faz a pessoa engordar mais ainda. Exatamente. Eles se sentem menos incompreendidos e até menos incentivados a buscar ajuda. É uma pena. É verdade. Aí a gente tá falando já disso. Eu queria fazer uma pergunta sobre primeira. A gente tá falando sobre comportamento. Qual a primeira coisa que a gente precisa mudar na nossa mente quando a gente quer emagrecer? Qual é a primeira chave que a gente precisa mudar na nossa mente para fazer essa mudança de comportamento? Eu realmente acredito que a mudança não é no prato, é na mente. E esse shift deve vir de tirar ali um sacrifício com prazo de validade. Eu vou secar 10 quilos, depois que eu eliminar esses 10 quilos, eu volto para os hábitos de antes. Eu sinto muito por isso. A pessoa vai viver sempre no efeito sanfona. Porque tem prazo de validade. E agora, quando a gente vê como um cuidado contínuo, esses novos hábitos se encaixam na rotina que a pessoa já tem naquele momento. Porque é para sempre essa mudança de hábito, não vai acabar nunca. Então, tem que ser gradativo, da forma que a pessoa consiga. Porque se muda muito radicalmente, depois de 2 anos, depois de 5 anos, a pessoa reganha muito esse peso, às vezes o dobro, né? Então, tirar a ideia de que vai ter prazo de validade e trazer que, daqui 10 anos, 20, 100 anos, você vai manter esses hábitos. Isso seria, literalmente, a reeducação alimentar. Exatamente. Realmente você mudar o seu estilo de vida e se adaptar a ele, a essa nova realidade e levar isso para a vida. Exatamente, encaixar esse novo estilo de vida no momento da vida que ele já tem hoje, né? É uma vida corrida, intensa, como que eu vou ter uma alimentação mais saudável numa vida corrida e intensa, cheia de estresse e tudo mais? É aprender a lidar com isso, com essa alimentação. Quero fazer só uma perguntinha bem rapidinha. Ok. Porque eu falei pra você que eu fiz dieta, né, um tempo. E eu falei, sempre tinha um dia da semana. Com filhos, é difícil a gente se privar de muitas coisas. Você leva as crianças pra comer um doce, pra comer McDonald's. Então, sempre tinha aquele dia que eu comia o que eu queria. Então, eu ia comer um combo do McDonald's com as crianças. E depois eu seguia com a dieta normal. É correto você ter esse dia? Porque tem muita gente que fala, não é legal. Aí tem gente que pode, tem gente que até chama esse de dia do lixo. É isso que eu falo. Eu super falo, o meu dia do lixo não acaba. Todo dia. Essa quarta aqui. Opa, sábado, então tem que ter. É bom ter esse dia específico que você possa ter enfiar um pouco o pé na jaca?
Eu gosto de ter esse dia que você se permite consumir um alimento que faz parte do seu comfort food. Eu só teria cuidado em falar que é dia do lixo, porque todos os alimentos têm uma função ali, todos os alimentos têm um porquê. Às vezes é uma lembrança, às vezes, né, tem todo um contexto. Né? Um encontro de família, né? Porque Exatamente. querendo ou não, era pra mim aquele momento que eu tava com os meus filhos ali, passeando, eles brincando. Então, era um conforto. Eu gostei do nome, Comfort Food. Exato. É o dia do Comfort Food. Podia mudar o nome. Podia mudar. Vamos lançar a campanha. Não tem dia do lixo, tem dia do comfort food. tem dia Amei. da família reunida. Então, sim, é importante até mesmo para que você aprenda a lidar com situações sociais que o alimento ali vai estar exposto. Né? Está tudo bem, é uma reunião de domingo com a família, você comer uma macarronada, que desde a infância isso vem acontecendo. Eu atendo muito descendente de italiano e tudo mais, eles amam, assim, sentar à mesa, comer, falar. Você A gente resolve problema comendo. Como que eu vou falar para essa pessoa? Você não pode agora mais sentar com sua família. Não, é ensiná-lo, está tudo bem comer o macarrão naquele dia. Vamos pensar na quantidade. Será que você vai comer uma saladinha antes, para o carboidrato ali reagir melhor? Algo nesse sentido? É ensinar, dar ferramentas para a pessoa fazer boas escolhas. Ai, eu adorei. Maravilhoso. Eu tô adorando esse bate-papo. Devia acabar, não devia não. É verdade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que é muito essa questão de que a gente já estava falando mais um pouquinho de esse processo de comparação e de culpa durante o processo de emagrecimento. Como a gente está muito exposto às redes sociais, eu acho que essa questão da comparação é muito forte. Então, a gente olha e fala, caramba, já tô nesse processo há não sei quanto tempo e a fulana de tal da internet emagreceu em uma semana. Ou teve bebê e tá com esse corpo. E eu aqui não tive bebê e tô com essa barriga desse tamanho. Eu tô falando aqui voz da minha cabeça, que eu às vezes falo isso pra mim. Virgínia. É uma quarta pessoa aqui, né? A voz da cabeça da Patrícia. Mas porque aí você fala, gente, essa mulher acabou de ter bebê e tá com essa barriga chapada. E eu aqui, que nem bebê tive, tô com essa barriga aqui que eu não tô gostando. O que tá acontecendo comigo? Então, a gente fica nessa comparação o tempo todo. E eu acho que no processo de emagrecimento, é mais forte até, né? Essa comparação. Como que a gente faz pra não cair nesses processos de comparação e ficar desanimado, assim? Boa pergunta. A culpa, a comparação e até mesmo a vergonha do corpo faz parte do processo de emagrecimento. A gente, né, escuta muito isso. Só que elas nos travam. A culpa faz a gente ver a comida ali como punição. E aí depois pode descontar essa emoção na própria comida. A vergonha do próprio corpo faz a gente se isolar socialmente. Às vezes a gente recusa convites de sair com os amigos, de rever uma pessoa querida, de ir à academia, porque está com vergonha desse corpo. Então, tem um isolamento social que prejudica ali a mudança. E a comparação, cara, Patrícia, vai causar frustração. Porque sempre vai haver uma outra pessoa em um outro momento da história, com outro corpo, um outro cenário. O que eu acredito que ajuda para mudar isso? A gente tirar essa ideia de punição e trocar por autocompaixão. E autocompaixão aqui não é a gente pensar, não, eu sou assim, síndrome de Gabriela, nasci assim, sou assim, não vou mudar. Não. É a gente entender que, ok, tudo bem eu estar assim, mas eu mereço algo melhor, o meu corpo merece algo melhor e eu vou em busca disso. Isso também nos ajuda a entender que, ok, eu errei aqui, mas aí eu não vou chutar o pau da barraca e vou continuar errando. Eu vou voltar o quanto antes, então nos ajuda a lidar melhor. Na questão de vergonha do corpo e diversos outros pontos, é importante a gente tirar a ideia de crítica e trazer curiosidade. Porque é muito comum a gente olhar no espelho e falar que, olha essa gordurinha aqui, olha essa barriga. A gente aponta aquilo que não está legal. Eu faço isso todo dia. Você faz isso todo dia, Andréia? É tão triste. Minha pochete. Minha pochete. O que você acha, então, da gente trocar essa ideia por, ok, o que esse corpo me permitiu viver? O que eu ainda posso fazer por ele? Como que eu posso fazer com que ele cada vez mais me propicie momentos legais na vida? Então, trocar essa mentalidade. E a comparação no que você trouxe, às vezes fazer um detox das redes sociais. É isso que eu ia falar. Eu não sigo nenhuma dessas pessoas que ficam falando sobre corpo e que são tudo... Porque me fazia mal. Eu entrava num ciclo que eu ficava pior do que se eu não tivesse tendo.
Porque aí eu fico deprimida, aí eu fico comendo, eu fico, ai, caramba, não paro. Eu parei de seguir todas essas influenciadoras, porque me fazia mal. Ótimo. Se te faziam mal, que bom que você parou de segui-las, né? Porque imagina a pessoa que ainda não teve essa oportunidade, que acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular e já começa ali vendo e comparando muitas vezes o palco de uma pessoa com o seu bastidor. Que a gente vê na rede social, muitas vezes é o palco. E é uma outra realidade. É uma outra realidade, exatamente. Elas têm dinheiro pra plástica, sabe? E tem dinheiro, às vezes, pra ir pra academia 3 horas da tarde, né? Não são CLT, é uma outra vida. Elas trabalham com aquilo. É, exatamente. Está tudo bem também a realidade delas, né? E como que a gente, com a nossa realidade, pode fazer o nosso melhor para também reduzir danos ou também ter mais qualidade de vida, né? Mas, enfim, a culpa, a comparação, vergonha do corpo, elas sempre vão existir. Vão estar ali, do nosso ladinho. E usar essas ferramentas podem nos ajudar a lidar melhor com elas. Muito bom, ai, é verdade. Vou anotar depois. Anota, Assistir. depois me fala, Michele, fiz o detox. Não, é verdade. A gente precisa fazer isso. Ainda mais a gente que é muito ligado. Ai, nem me fale. Se você pudesse resumir em uma frase... Olha a responsabilidade que a Andréia me agora da Michele. colocou. Se você pudesse resumir em uma frase o segredo do emagrecimento sustentável, Gosto. qual seria? Eu diria que o segredo, talvez, não esteja em você punir o seu corpo, mas você entrar em harmonia ali com o teu inconsciente e ver esse corpo muito mais profundamente, porque não é só o peso em si. Às vezes são questões internas, como emoções, padrões e diversas questões que fazem e refletem no nosso físico, né? Então, esteja em harmonia entre o interno e o externo, se entenda profundamente. O segredo talvez esteja aí. Maravilhoso. Não tenho o que falar. Muito bom. É bem isso. Exatamente. E pra gente ir caminhando pro final Não, me recuso, não quero. Eu também não, tinha várias dúvidas. Aqui, A saideira. Muita coisa. Ó, a saideira tem que ser agora, assim, ó. Fechar com chave de ouro. Mas eu quero muito que você compartilhe com a gente alguma história, assim, que te marcou de transformação, né? Que você acompanhou no seu consultório. Algo que possa inspirar a gente também aqui a ter um pouquinho mais de gás pra segunda-feira, de fato, começar. Que hoje vai ser o último dia. Começou agora. Amanhã, eu ia falar amanhã. Mas... Hoje. Não, é o que você não pode... O que você pode fazer hoje que você vai deixar pra amanhã? Acho que é essa a frase. Não sei. Mais louca do que eu. Que eu já ia falar Nem assim. tem álcool aqui, Que eu ia gente. falar, Água. amanhã eu começo, mas amanhã é domingo. Começa hoje. Caramba, Patrícia. Desculpa. Cara, mas hoje eu já chutei o pé da barraca, mas antes, viu? De vir Que pra ótimo, cá. agora a gente vai reduzir danos comendo o quê? Tomando Arroz, um chazinho. feijão. Não, Só um chazinho, ficar de jejum até amanhã. Aí dá uma equilibrada. outro mito aí. É mito? Aí então já fala que por Não gente. precisa passar fome. Pode comer arroz, feijão. Porque aí eu entro em legumes. cetose, aquela história toda lá, de que a gente entra. Aí é uma outra estratégia É nutricional. outra, né? Jejum, Tô bem- fazendo tudo errado, né, Michele? Misericórdia. Eu te ajudo. Te ajudo, Patrícia. Gente, é real. A Michele será a nossa nutricionista. Não, real, porque a gente tá com sérios problemas aqui, viu? Eu, então, nem se fala. Mas conta a história, então, pra gente, só pra gente pegar um gás aqui no finalzinho. Eu guardo com carinho todas as histórias que passam comigo. Eu lembro de todos os meus clientes. Lembra, eu guardo. Mas talvez um muito especial foi no início da minha carreira. Eu atendi uma mulher, uma rotina muito intensa, um paladar extremamente infantil. Extremamente infantil. E ela queria emagrecer. Os primeiros meses a gente trabalhou esse paladar infantil. Eu sou muito de levar o alimento para o consultório, às vezes. Eu levava o alimento, ela pegava. Porque é questão de introdução alimentar lá no passado que não teve. Então eu estava ali ajudando ela. Ajudando. Então, eu levava o alimento, explicava o porquê, questão de textura, aroma e tudo mais. Ensinava como fazer em casa. E aí, ao longo ali de uns 2 meses, 3 meses, ela já estava com uma quantidade de frutas, legumes e verduras muito grande ali consumindo. Em menos de um ano, quando ela teve alta, ela já tinha eliminado 11 quilos. Ela já trouxe uma fala como, né?
como que eu fiquei tanto tempo sem esses alimentos? Como que eu vivi tanto tempo sem esse tipo de alimentação? Então, foi algo que me marcou muito, tanto pelo sucesso no emagrecimento, tanto por mostrar a visão de que uma alimentação saudável faz muito bem e, principalmente, de mudar um hábito enraizado desde a infância, né? Não teve uma introdução alimentar a esses alimentos. Caramba, Uhum. nossa, eu preciso dessa introdução aí também. E é muito comum, né? bom. Pessoas adultas com paladar infantil. É bem comum. Eu é tenho, bem eu comum. acho. Eu acho A que eu gente tenho. percebeu. Brincadeira. Pastel. Uhum. Não, mas eu Pastelzinho. tive mesmo. E até pra contextualizar, eu tive porque eu sei por quê. Eu tive uma moça que cuidava de mim na época e ela só fazia pão com queijo, pão com queijo de forma assim, sabe? E bolacha. E assim, não que minha mãe não deixasse a comida, deixava, mas ela não dava. Então, ela não dava a comida que minha mãe deixava e aí a gente comia muita Danone, muita coisa assim. E aí, quando a minha mãe saiu do trabalho e aí aí eu já não queria mais as outras coisas, sabe? Tive uma resistência muito grande e aí já tava indo pra adolescência. Então, aí na adolescência também se estendeu um pouco mais disso, né? Eu acho que muito do que ela falou mesmo Mas no começo faz do sentido, episódio. eu também. Infância. É, mas isso faz muito sentido, porque quando eu era criança, minha mãe, né, mãe solteira, trabalhava fora. Então, assim, comidas rápidas, porque ela chegava muito tarde. Então, ela tinha que deixar coisas meio que pré-prontas pra gente poder comer quando a gente chegasse em casa. Então, era muito congelado. Tava na época do boom dos congelados. Então, a gente comia muito. Nugget, quibe, almôndega daquelas já processadas, salsicha. Então, a gente cresceu comendo essas coisas o tempo todo. Batata frita, carne era bife, né? Que era o mais fácil de se fazer. Então, assim, realmente, analisando hoje, eu vejo que isso tá lá atrás mesmo. Eram coisas que era o que eu mais comia na minha casa. Coisa que eu fiz muito diferente com os meus filhos. Quando eu me casei, fui dona de casa por 13 anos, como o meu ex-marido era chato pra cacete pra comer, a gente ia comer muito saudável. Não entrava fritura em casa. E aí, os meus filhos, os dois mais velhos, a mais nova pegou o hábito da minha mãe. Mas os dois mais velhos, eles comem bem, comem de tudo. Porque a gente tinha o hábito de comer coisas mais saudáveis. Então, realmente, é uma coisa que vem de lá, de quando é pequeno, né? É, exatamente. E se hoje você só pega um plano alimentar que tem tudo que você nunca foi introduzido lá e não te ensinam como usar, como que você vai mudar esse paladar? Como que vai ser consistente ao longo do tempo? Por isso que é importante primeiro te conhecer. Conhecer a tua história alimentar para depois aí a gente começar a trabalhar essas estratégias. Perfeito. Então é isso, para quem tá aí nesse processo que quer emagrecer e precisa desse acompanhamento, é muito importante porque ela vai te dar a direção correta até para você introduzir alimentos, como foi esse caso, né? Exatamente. Ter todo um trabalho por trás, entender mais profundamente. Maravilhoso. Eu já quero minha consulta. E agora, mensagem que você passaria, pode olhar para aquela câmera, para as pessoas que têm dificuldade de emagrecer, e a gente sabe que são muitas. A gente está vendo uma crise, assim, de obesidade, quase uma epidemia de obesidade, né, no Brasil e, enfim, na América. Mensagem que você passaria para essas pessoas que acham que é difícil e que é sacrificante você fazer dieta e você emagrecer? Eu sei o quanto que dói você se olhar no espelho e não gostar do que vê, você olhar no espelho e se criticar, você olhar no espelho e viver constantemente ali insatisfeito, né? E também muitas vezes dói e é cansativo todo esse processo de emagrecimento, mas vale a pena. Vale a pena porque é um olhar muito mais profundo para ti, para tudo que te levou a estar nesse momento atual. Então, não sei o que você está passando agora, mas vai passar. E quando passar, vai ser incrível o resultado que você vai viver. Ela é maravilhosa. Juro por Deus que estou apaixonada. A Michelle é incrível. Não, de Também verdade. estou apaixonada por estar aqui. Uma energia muito boa. Muito obrigada, Michelle. Foi uma aula, assim, de verdade. Muito obrigada mesmo. A gente queria que esse papo se estendesse aí por mais. Nossa, mais 2 horas fácil. Passar o sabadão aqui. Eu ficaria tranquilamente. Já sairia assinando todo mundo. Falasse, não pode comer isso daqui, não. Para. Ou pode comer, mas tem contexto. A Michelle, Contexto é ótimo. Vou usar muito isso. a viu, Michelle Patrícia? Eu vou usar falou com que vocês. isso é da sua infância, hein? Você tá comendo. O que aconteceu quando sua mãe estava grávida?
Mas é verdade, é muito bom. É muito bom mesmo. A gente vai levar isso pra vida. Pra vida, muito obrigada. Foi uma honra a sua participação aqui no podcast Ponto de Entrevista. Espero que você venha mais vezes, de verdade. Será um prazer estar aqui novamente. Parabenizo pelo podcast, é muito bom estar aqui. Obrigada. Então é isso, gente. Nós estamos em todas as redes, né, Andréa? Estamos Spotify, TikTok, Instagram e, claro, o YouTube. Não se esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo, porque a gente sabe que tem muita gente querendo emagrecer, e principalmente pro carnaval que tá logo aí. Então, já sirva de motor aí pra gente começar já projeto verão. Isso mesmo. E é isso. Até a próxima, gente. Beijinho. Até. Beijo. Gente.